Oi, bom dia. Nós vamos iniciar o nosso culto a Deus e estamos numa nova fase, né? Porque já completamos 500 cultos e aí estamos agora trabalhando a partir de uma nova fase com algumas, né? Um bom aproveitamento de tudo que já vimos anteriormente, né, na primeira fase, e tendo agora atividades, digamos que mais curtas, né, atividades, cultos mais curtos, onde muitos dos temas já foram tratados e a gente vai relembrar de alguma forma. Então a gente começa hoje, já que estamos numa nova fase, a gente vai começar conversando a respeito de um dos textos mais importantes no texto bíblico. Um dos mais, né? Porque existem outros, e esse é mais para aqueles que já são salvos, tendo também muita conotação de chamamento de outras pessoas para se juntarem à lista dos que passam pelo novo nascimento. Mas esse texto, ele é, digamos que o resumo de toda a Bíblia, né? João 3,16 não é um resumo de toda a Bíblia e de toda a revelação de Deus? Pois bem, esse outro texto também, digamos que seria o segundo texto, né, que resume bem todo o contexto bíblico. Tá bom? Seria um segundo texto maravilhoso, que é o texto do Sermão do Monte. Nele, Mateus trabalhou para fazer com que tivéssemos o resumo completo de toda a pregação de Jesus, de todo o ensino de Jesus, de todo o exemplo de Jesus. Alguma coisa ficou de fora? Sim, diretamente e indiretamente. Diretamente porque de maneira nenhuma está lembrado, não é, de algumas coisas que Jesus ensinou. Foi um homem que fez e tem suas limitações. Mas indiretamente também ficou de fora porque, não é, digamos que mesmo através de um tema específico, aquele assunto não foi tratado, não é aquilo que algumas coisas não foram mencionadas. Mas não faz muita diferença, porque na verdade esse texto vai falar o que o Espírito faz na vida de uma pessoa, na vida de alguém que deseja e por isso permite, né, a ação do Espírito, tá bom? Então esse é um preâmbulo para a gente compreender o Sermão do Monte. Aí a gente começa com o primeiro versículo. O primeiro versículo do texto nos chama a atenção para o seguinte, né? Cadê? Está aqui o primeiro, no capítulo 5. O primeiro versículo diz exatamente assim. Deixa-me colocar aqui para ficar visível para todos. Pronto. Quando Jesus viu as multidões, né? Aí, uma multidão já é muita gente dentro da visão do Antigo Testamento, dentro da visão do hebreu, tá? E Mateus está escrevendo basicamente para os hebreus. Pois bem, uma multidão, aí ele fala de multidões, quer dizer, muita gente, né? Muita gente. Quando ele viu toda essa multidão, ele subiu a um monte e sentando-se, achegaram-se a ele os seus discípulos. Quando viu as multidões, então agora a gente vai dar uma analisadazinha, né, no texto. Quando viu as multidões, quer dizer, muita gente, como foi mencionado, ele entendeu que não poderia falar particularmente com seus apóstolos em particular, quer dizer, de maneira individual, de maneira próxima a eles. Tá bom? Ele compreendeu, ele viu muita gente, né? Ele poderia pregar para essa muita gente, mas a gente vai compreender dentro do texto, né? E aí tá, sentando-se, achegaram-se a ele os seus discípulos. Então ele vai conversar de maneira íntima, de maneira próxima, né? Não é para multidões. Ele não está falando aí para as multidões que estão acompanhando ele. Ele está falando, vai falar aí para seus apóstolos, para os salvos, para os seus discípulos de perto, tá? Então, ele vai estar mais próximo, mais tranquilo para falar com eles. A segundo comentário diz assim: subiam ao monte
não para alcançar muitos com a sua fala, porque poderíamos imaginar, né? Então ele fica no lugar mais alto e as pessoas estão mais abaixo e ele pode falar com mais tranquilidade. Apesar que até é controvertida essa ideia, porque o fato de estar numa montanha, muita coisa que ele vai falar vai ser perdido, porque ali ele está muito aberto e ele vai e muito do volume da sua voz vai ser atrapalhada pela altura, não é? Porque digamos que tem muito mais vento, tem muito mais, né, para poder levar aquele som para outros lugares e não para o ouvido dos seus ouvintes. Então, mas para ficar mais isolado, não por segredo, é outra coisa importante. Ele não vai se juntar aos seus apóstolos porque ele vai falar um segredo, porque é algo só para os apóstolos. Não, ele quer falar em particular com eles, porque agora é o ensino do mestre para os seus discípulos, para os seus apóstolos, tá? Não por segredo que tivesse com os seus, mas para ter mais tranquilidade para a conversa. Num determinado momento, num determinado lugar, sentou-se e seus apóstolos e alguns outros sentaram-se mais próximos a ele. É sempre assim, há os mais próximos, os menos próximos e os distantes, tá? Então isso aí é normal, né? É normal e não temos que criticar porque um é mais interessado do que o outro, é porque é assim mesmo. Funciona assim em tudo, em todos os temas, em todos os assuntos. Não quer dizer que eles não valorizassem Jesus, mas dentro do histórico, da maneira de cada um, né? Cada um dá uma certa importância para aquilo. Então não é escolha, mas é algo natural que aconteça, tá bom? Então, aos mais próximos, os menos próximos e os distantes. Cada um dentro do seu jeito de ser. Isso é bom para a gente compreender a questão da convivência religiosa. Então, a gente, às vezes, nós somos tentados a julgar as pessoas pela distância que elas colocam em determinados assuntos. Entende? Não, aquele de lá não quer saber de nada. Olha lá a distância dele. Não, fale um assunto que interessa a ele e você vai ver que ele vai se aproximar. É porque é o jeito dele, é a maneira dele. Esse assunto não é interessante para ele. Como vai ter assuntos que vai ser interessante para ele, mas que para você não é. Mesmo dentro do reino, mesmo dentro da obra, até do que Jesus falava. Entendeu? Naquele momento ali, se fosse um outro tema, aqueles de lá estariam aqui e esses daqui provavelmente estariam lá. Então, é assim. E a gente deve entender isso para que a gente possa, né, perder um pouco, né, dessa nossa carência, dessa nossa necessidade de julgar, de condenar as pessoas que pensam, agem, fazem diferente da gente. Entendeu? É entender que é normal isso. E nem por isso ninguém é mais ou menos importante, não é? Ninguém é mais ou menos interessado. É porque tem a ver com esse histórico de cada um. Determinados temas atraem mais a atenção de uns do que de outros. Até lembro uma coisa que eu já ouvi há algum tempo atrás. Não existe gente preguiçosa. Existe gente mal motivada, digamos assim, tá bom? Existem pessoas que não estão muito estimuladas, então essas pessoas vão dar menos atenção do que outras determinadas coisas. E por último aqui o recado a ser dado era o grande, maravilhoso resumo de tudo que Jesus foi, ensinou e exemplificou para os salvos. A Bíblia toda e toda a revelação de Deus pode ser resumido nestes sermões do monte. Ou seja, porque ali tem vários sermões que Mateus juntou em um só. Tá bom?